Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Bem, são 15 horas mais 4 minutos e como nós já havíamos anunciado na abertura do programa, às 14 horas, sobre o debate de hoje. É que no último dia deste mês, portanto no dia 29 de fevereiro, é o Dia Mundial e também Dia Nacional das Doenças Raras. A data foi criada no ano de 2008 pela Organização Europeia de Doenças Raras para sensibilizar governantes, profissionais de saúde e população sobre a existência e os cuidados com essas doenças. O objetivo é levar conhecimento e apoio aos pacientes, além do incentivo às pesquisas para melhorar o tratamento. No Brasil, a data foi instituída pela Lei 13.693 de 2018. Considera-se doença rara aquela que afeta até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 pessoa para cada 2 mil indivíduos. O número exato de doenças raras não é conhecido, mas estima-se que existem entre 6 mil e 8 mil tipos diferentes de doença rara ou de doenças raras em todo o mundo. Então é nesse sentido que nós vamos estar hoje aqui abordando este assunto, até mesmo com o objetivo de dar mais esclarecimento para a nossa população e, evidentemente, a população com mais informações, evidentemente, também vai poder juntar ao coro para que possamos ter políticas públicas voltadas também, por que não, para esse segmento da nossa população. Nós hoje estamos aqui com as nossas convidadas, como também com o nosso convidado, aos quais agora eu passo, portanto, a cumprimentá-las, como também a cumprimentá-lo. Deixa eu começar aqui com a doutora Maria Tereza Rosa Alves da Silva, a doutora Maria Tereza Rosa Alves da Silva. É isso? Alves da Silva Rosa. Alves da Silva Rosa. Tá certo. Então é que coloco aqui um. Tá bom. Então vamos nós aqui, doutora Maria Tereza. Seja muito bem-vinda. A senhora que é médica geneticista e referência técnica em doenças raras da Secretaria de Saúde aqui da nossa capital federal. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso debate e muito boa tarde para a senhora. Boa tarde. Eu agradeço a oportunidade de participar desse debate de um assunto tão raro, né, que são as doenças raras, mas de extrema relevância para a população e principalmente para os pacientes que têm alguma afecção rara. Perfeito. Deixa eu também cumprimentar o Dr. Fabrício Reis. Dr. Fabrício é advogado especialista em direito à saúde, com foco em pacientes com doenças raras e com deficiência. Ele que é professor e vice-presidente da Comissão de Direito da Saúde da OAB, a seccional aqui da capital federal. Né, doutor Fabrício? Também seja muito bem-vindo. Foi um prazer também tê-lo aqui nos nossos debates. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Sempre um prazer estar com vocês. Eu tive a surpresa super grata aqui de encontrar a doutora Maria Tereza também, que eu não vejo há muito tempo. Então, nossa, que satisfação poder dividir a bancada com ela e com a nossa colega aqui também. Também vai ser um prazer hoje. Opa, bacana. Deixa eu também cumprimentar a doutora Maria Eduarda Soares de Mendonça. A doutora Maria Eduarda é advogada especialista no direito da pessoa com deficiência. Ela, inclusive, está aqui com a mamãe, dona Elza, também seja muito bem-vinda, viu, dona Elza? Muito obrigado também. Doutora Maria Eduarda, também seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Também é uma honra, um prazer recebê-la aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Boa tarde para a senhora. Muito obrigada, Walter. É uma honra para mim também estar aqui com todos vocês. Uma boa tarde à mesa. Esse debate vai ser rico e informação é poder, né? Tá aqui como advogada, mas principalmente como pessoa com deficiência, com uma doença raríssima, né? Eu tenho uma displasia óssea espongiometafisária com distrofias e cones e bastões. Então, é uma honra estar aqui para representar esse público tão importante para mim e para todos nós. Esse público que é visível, está aí, está na batalha, mas infelizmente ainda tem que, de certa forma, batalhar muito para que os seus direitos cheguem e sejam exercidos, doutora Maria Eduarda. Sim, infelizmente, a gente
apesar de ter uma lei maravilhosa, de ter todos os direitos não só garantidos pela Constituição, pela Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, pela LBI, infelizmente, na prática, a gente não consegue ver no dia a dia, seja nas calçadas, seja também nos hospitais, um reconhecimento, um preparo ainda de forma continental de todo o Brasil, onde essas pessoas possam ter não só os seus diagnósticos, porque tanto o meu quanto o diagnóstico da minha irmã, que também tem uma síndrome extremamente rara, foram tardios, mas ter o tratamento correto, ter o apoio, a família ter o apoio psicológico, né? Porque não é só diagnosticar, é diagnosticar e tomar conhecimento, tomar posse da palavra, ter o poder de reconhecer, e isso é um trabalho de formiguinha, de aceitação da família inteira. É um apoio que toda a sociedade tem que dar, mas infelizmente ainda temos que lutar bastante para que seja concretizado o que já está na lei. Entendo. Doutora Maria Tereza, como é que diagnostica uma pessoa com doença rara? Bom, como o senhor bem falou no início, na introdução, doença rara, esse conceito doença rara é baseado na prevalência, que é 65 a cada 100 mil pessoas na população, ou 1,3 a cada 2 mil pessoas. E existem mais de 8 mil tipos diferentes São de mais doenças. de 8 mil. Já catalogadas até o momento, né? Esse número pode se expandir. Então, existem muitas doenças raras, né? E apesar das doenças serem consideradas raras individualmente, baseada nessa prevalência, em conjunto, elas afetam um número significativo de pessoas na população. No mundo, estima-se que existam 300 milhões de pessoas com doenças raras. No Brasil, 13 milhões. No Distrito Federal, cerca de 140 mil pessoas com doenças raras. Então, é um número significativo de pessoas. É uma parcela considerável da população que tem algum tipo de doença rara. E existem diversos tipos, né, de doenças raras. Existem as malformações congênitas, existem os erros inatos do metabolismo, existem doenças que cursam com deficiência intelectual, autismo. E o que acontece? Antigamente, era muito difícil o acesso das pessoas com doenças raras aos centros especializados para o diagnóstico e tratamento. E antigamente esses centros eram bem restritos, normalmente vinculados a universidades, né, centros de pesquisas. Então, a jornada do paciente com doença rara era muito difícil, né? Eram anos de luta, primeiro para ter acesso ao profissional que poderia diagnosticar, porque por ser rara, por uma doença ser rara, não são todos os médicos que têm conhecimento daquela doença. Então, às vezes, o mesmo paciente passa por vários especialistas, fazem uma série de exames e não conseguem chegar a um diagnóstico. E antigamente isso era mais difícil ainda, porque o especialista em doenças raras é o médico geneticista, que é a minha profissão, a minha especialidade. E esses médicos, antigamente, como eu falei, eram vinculados a universidades, a centros de pesquisas. Com isso, surgiu a necessidade de ter uma política nacional de atenção integral aos pacientes com doenças raras, que surgiu em 2014, a portaria 199 do Ministério da Saúde, que preconizou a questão de habilitação de serviços de referência de doenças raras e serviços especializados em doenças raras em todos os estados brasileiros, visando justamente facilitar o acesso desses pacientes ao diagnóstico e com isso reduzir a jornada, e isso a Duda até pode falar melhor do que eu, a jornada
longa, penosa, dolorosa, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico dos pacientes com doenças raras, até conseguir um diagnóstico adequado. E o que acontece? Algumas doenças raras têm tratamento específico, tratamento medicamentoso, tratamento que evita sequelas, que evita a progressão da doença. Outras não têm um tratamento específico, mas sempre tem alguma coisa a ser feito com um paciente com doenças raras. Seja uma reabilitação, né, com a equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, seja cuidados paliativos, porque existem doenças raras e doenças genéticas que são muito graves e que o que resta são os cuidados paliativos, mas não naquele sentido de que o paciente vai morrer, mas tem que ir se preparando, porque como não tem cura, né, algumas condições não têm um tratamento específico, nem tem a cura, então a família e o paciente tem que ir se preparando, e isso pode ser um processo que dura meses, anos ou décadas, se preparando para o desfecho final daquela doença. Deixa eu também cumprimentar aqui a Luísa Habib Vieira Garcia, que é consultora em acessibilidade e também está aqui conosco, né, Maria Luísa Habib, também seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, pessoal, animada por estar aqui conversando sobre esse tema tão importante. E é raro a gente discutir sobre as doenças raras, né? Somos muitos e muito diversos e eu percebo que a gente não discute o necessário para o tanto de gente que tem essas condições. Então, muito obrigada. Já chegamos aí com você, tá bom? Deixa eu ver aqui com o doutor Fabrício Reis. Doutor Fabrício, o senhor que é advogado especialista, portanto, aí no direito à saúde, com foco em pacientes com doenças raras e com deficiência, também professor, vice-presidente da Comissão de Direito da Saúde e também da OABDF, você é colega da Duda, né, da doutora Duda, me permita a doutora Maria Eduarda também essa intimidade, Maria Eduarda, né, enfim, é realmente importante debater, discutir, chamar também a sociedade para esse debate, porque, com toda certeza, a junção de todos, com toda certeza, facilita a vida de todo mundo, né, doutor? Walter, é um discurso que eu tenho defendido bastante, que é uma pauta que a gente precisa muito aprofundar, né, meninas? E, assim, a gente vê muitos debates sobre direitos e acesso a grupos vulnerabilizados ou minoritários, mas a doença rara, às vezes, acaba ficando ainda um pouquinho mais invisibilizado ainda nesse discurso, né? E eu acho que é importante a gente poder aprofundar um pouquinho mais sobre essas discussões, esses entendimentos, até para ter um reflexo positivo no judiciário, que, inclusive, hoje em dia é uma grande dificuldade, é um grande gargalo para pacientes com doenças raras, até mesmo os processos judiciais, para se ter acesso, né? A gente vê o crescimento de muitas pautas identitárias, né? Aí eu sempre destaco o autismo, que tem ganhado muita prevalência, tem ganhado muita força, justamente pela coesão, pelo tamanho, né, da mobilização e tal. Que, de certa maneira, eu acho que as colegas podem concordar aqui, que acabam refletindo de uma forma indireta também para o grupo de pessoas com doenças raras e alguns direitos e algumas possibilidades, mas que eu acho que é importante o protagonismo também, e não ficar apenas com recebendo reflexos, né? Mas sim ter de fato esse protagonismo e essa frente mesmo na sua própria luta, né? Como a doutora Maria Tereza disse, as doenças raras, né? É rara só no nome, né? Mas quando você pega a quantidade de pessoas que têm alguma doença rara, alguma síndrome rara, é um número muito considerável, né? Não é um número que pode ser ignorado. E o Estado, ele não pode simplesmente fazer vista grossa para, né? Chega até mais de 16 milhões, dependendo da estimativa de pacientes aí. Então, é muita gente que é importante a gente estar sempre atento e discutindo, sim, porque os desafios não são poucos, né? Para sair da invisibilidade, Luísa, o que tem sido feito, portanto, eu sei que tem sido feito muito, mas de alguma forma a sociedade já abriu os olhos
como disse o doutor Fabrício, né? De repente a sociedade entende um determinado ponto, mas não avança, e acha que só até ali está tudo bem. Enfim, quando tem que realmente prosseguir com a discussão, com o debate, as políticas públicas precisam também estar presentes de forma adequada, com toda certeza. Como é que é o seu trabalho nesse foco da acessibilidade como consultora, né? Como é que é, qual é o seu ponto de vista? O que tem que ser feito para que deslanche realmente aí este assunto e as políticas públicas de forma adequada, não só em determinados pontos, mas em todo o país, elas possam chegar, já que no Brasil são mais de 13 milhões de pessoas com doenças raras, Luísa. Pois então, eu sou uma pessoa com deficiência física, por causa de uma doença rara progressiva. Não tenho um diagnóstico ainda, eu descobri faz mais de 10 anos, mas até hoje eu não tenho um diagnóstico fechado com o nome certinho que eu possa descobrir o que vai acontecer. E eu acho que isso é uma realidade minha, mas desde que eu criei o meu projeto, que chama Acessibilizei no Instagram, eu venho conhecendo outras pessoas que têm realidades muito parecidas. Então eu entendi que as doenças raras estão muito próximas do grupo de pessoas com deficiência também. Então, eu acho que são duas lutas que agregam muito e convergem muito justamente para as políticas públicas. E aí, nessa fase da pandemia que a gente teve uma ascensão muito grande das redes sociais, eu acho que as pessoas com deficiência se conheceram e as pessoas com doenças raras perceberam que tem pessoas de todas as idades com esse tipo de doença e se juntaram e se uniram muito mais para lutar pelos seus direitos. E eu acho que isso ajudou muito nas políticas públicas. Não que a gente tenha melhorado assim de uma forma muito significativa desde então, mas eu acho que é importante as políticas públicas serem feitas para as pessoas que a gente sabe quais são as necessidades dessas pessoas, né? Então, saber quem são, e as redes sociais deram isso para a gente, luz essas pessoas que muitas vezes a gente não conhecia. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente melhorar, né, a forma de lidar com esses cidadãos do nosso país. Então, acho que o meu trabalho de consultoria, eu sou farmacêutica também, então eu, na verdade, me tornei farmacêutica, escolhi esse curso porque eu tinha uma doença rara, eu queria entender melhor. Eu acho que quando a gente vai no médico, quando a gente tem uma doença, principalmente uma doença rara, que ninguém sabe muito o que fazer com a gente fica muito inseguro de ir em um médico novo, um lugar novo e não entender do assunto. Então, por isso que eu me tornei farmacêutica, porque eu queria entender que quando o médico falasse para mim alguma coisa, eu queria entender o que ele estava falando. E aí, em relação ao medicamento, tratamento, eu percebo que a gente ainda, como uma pessoa com doença rara, ainda é muito jogado, assim. Ninguém sabe muito o que fazer com a gente, então vão passando de profissional para profissional, sem saber o que fazer, e todo mundo fica muito assustado com o nosso resultado, assim. Eu vejo muito por mim. Os médicos achavam que eu ia lidar de uma forma, mas toda a minha vida tem sido uma grande descoberta, então, uma grande surpresa, né? Então, toda vez que eu tenho um sintoma novo, um sintoma diferente do que não estava no script, todo mundo fica muito assustado. Os médicos ficam, nossa, e agora? O que você vai fazer? O que vai acontecer? E acho que a gente, o grupo de doenças raras vive muito isso. Então, além das políticas públicas assim, de tratamento farmacológico, a gente também tem que ter um apoio psicológico muito bom, porque são situações complicadas, né, de se viver, de lidar e de se acostumar. E acho que isso tudo tem que juntar para trazer um conforto e uma qualidade de vida melhor. Eu acho que esse é o objetivo como cidadão, conseguir ter uma qualidade de vida melhor e trazer as nossas diferenças para somar no nosso país. Não olhar esse grupo só como um grupo com dificuldades, mas um grupo com potencialidades, né? Um grupo diferente, só que quem não é diferente, né? Sim. Somos todos muito diferentes e acho que esse é o ponto que converge aí com o meu trabalho de consultoria e acessibilidade, trabalhando com pessoas com deficiência, e a minha vida com doença rara, que aí é um pouco mais de tempo que eu tenho de caminhada e muitos desafios pela frente. Falar em desafio, doutora Maria Eduarda, para a senhora, qual tem sido assim, aquele desafio que tem que ser vencido de forma imediata? Imediata que eu digo assim, né? Com a compreensão de quem, de alguma forma, tem aí o dever, a obrigação de ter aí as políticas públicas adequadas. Qual é, na avaliação da senhora, o grande feito que é necessário ser realizado? Eu acho que o maior desafio e a maior barreira
em todo sentido, é a barreira social ainda. É a barreira de reconhecer a maioria das pessoas com deficiência, porque isso a doutora Maria Tereza pode até explicar melhor pra gente, porque muitas vezes elas vêm ou elas se tornam deficientes ou têm uma deficiência associada desde o início. Então, essas barreiras sociais que são muito mais prejudiciais, né, pra gente do que uma barreira física. Essa barreira de reconhecer e olhar além da síndrome, além da deficiência. Eu e a Luísa Habib, nós lutamos muito, nós somos parceiras, assim, dessas consultorias e, acima de tudo, a gente luta também para conhecimento, porque a gente acredita que conhecimento é poder. E quanto mais as pessoas com deficiência, com síndromes raras, as famílias tenham conhecimento, aprendam sobre os próprios direitos e aprendam, acima de tudo, a lutar por eles, que não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, que aquele direito é um direito seu, né? A nossa cidadania é igual para todos. Então, a gente luta muito diariamente para que a gente consiga levar conhecimento e para que a gente consiga quebrar cada vez mais essas barreiras. Porque, infelizmente, a barreira social, a barreira realmente dos preconceitos é ainda o mais difícil. E quando a gente vai realmente tratar, se diagnosticar, meu diagnóstico foi depois de adulto, o diagnóstico da minha irmã, que tem uma síndrome rara também, foi depois de adulta, mas ela é autoimune progressiva. Então, ter o cuidado, o médico que olhe no olho e fale com a gente. Um tratamento humanizado, acima de tudo, um tratamento igualitário, humano, de lembrar que ali está um ser humano, uma família que às vezes está desesperado, que não sabe o que faz, que não sabe por caminho ir, não sabe o que lutar, quando lutar, qual é a maior angústia daquela família. Então, o tratamento do médico, de seguir, de orientar, de até ser sincero. Olha, eu não sei. A gente até brinca, porque parece virose. Porque às vezes a gente vai no médico, quando o médico não sabe o que é, às vezes ele fala, é uma virose, né? Então, é uma síndrome rara. Simplesmente tem palavras que a gente nunca escuta. Às vezes a gente tem um pouco mais de habilidade, de resistência, de coro mais pela vida. Mas quantas vezes a gente tem que buscar pela mão, ajudar aquelas pessoas que ainda não sabem, não têm a mínima ideia do que é uma simples palavra. Minha mãe é uma pessoa que sempre lutou, mas para ela, quando ela descobriu que eu poderia ter um tipo de nanismo, no início era uma suspeita de acondroplasia. Então, assim, ela também nunca tinha escutado essa palavra, acondroplasia, um termo médico, que depois foi aprofundado, graças a Deus, no meu caminho, da minha irmã. Apesar dela ter descoberto a síndrome dela já com uma hemorragia interna, com 25 anos de idade, foi botado anjos sem asas, né? Foram médicos. Hoje ela trata na HUB, que é onde tem os melhores médicos que sabem tratar a doença dela, que veio buscar o caminho. E, além disso tudo, eu acho que hoje ter menos impostos, ter menos dificuldade para conseguir os medicamentos, né? A farmácia de alto custo não pode ser a única. Os medicamentos, eles têm que se tornar mais em conta, mais acessíveis para as pessoas que têm alguma síndrome, algum problema. Muitas vezes a gente vai em farmácia de alto custo que tem 1 ano ou mais que não compra o remédio. A judicializar para poder ter um direito a um remédio, a uma cirurgia, infelizmente, não deveria ser o caminho. E muitas vezes este é o caminho para muitas pessoas terem esse direito básico a ter um remédio que é muitas vezes impossível daquela família comprar, a ter uma cirurgia, porque infelizmente a gente está falando de um país um país continental
cheio de problemas e que a gente precisa lutar todos os dias para que a gente possa ser enxergado no meio de tudo isso. Doutora Maria Tereza, a senhora como médica geneticista e referência técnica em doenças raras da Secretaria de Saúde aqui do nosso Distrito Federal, quer dizer, como já foi dito aqui, a senhora também já apontou a dificuldade, né, que é fechar o diagnóstico da pessoa com doença rara. Por que é tão difícil? E também o número de profissionais como a senhora, né, exemplares. Nós temos aqui, no caso, o número suficiente para poder, de alguma forma, atender a demanda. Como a senhora tão bem atende, doutora Maria Tereza? Olha só, o médico de referência para atendimento de pacientes com doenças raras é o médico geneticista. Eu ia até perguntar para a Luísa se ela passou por um geneticista. Eu já, assim, para vários médicos, mas eu fiz 2 exames genéticos já, você acredita? Ah, já fez exame Já genético. Porque, assim, para nós, médicos geneticistas, o raro é o comum. A gente está acostumado com as doenças raras, né? Só para dar um exemplo simples, eu conversando com a Duda no corredor, ela falou que tinha uma displasia óssea espondilo-epifisária com distrofia de cones e bastões. Assim, para qualquer outro médico, nunca ouviu falar nessa doença, mas eu já ouvi falar. Eu sei que é raríssimo, eu sei que é recessivo, inclusive eu até perguntei a respeito da consanguinidade, se os pais são consanguíneos, né? Então, eu já comecei a fazer uma minha anamnese, porque é o nosso dia a dia. Nós que somos médicos geneticistas, nós somos treinados para isso. Então, eu acho que o primeiro passo é chegar no profissional certo, né? O profissional que vai ter um olhar diferenciado para aquele paciente, que vai pedir os exames diagnósticos corretos. O que acontece? Hoje em dia, a gente dispõe de um arsenal muito, muito grande de exames que podem diagnosticar condições raras. A gente já tem os exames de sequenciamento genético acessíveis. Só para exemplificar, na época que foi sequenciado o genoma humano, né, o projeto Genoma, no início dos anos 2000, para fazer um sequenciamento completo do genoma, custava em torno de $1 milhão. Era caríssimo. Hoje em dia, a gente já consegue fazer um sequenciamento com R$5 mil. Então, assim, essas tecnologias estão barateando e já tem previsão de serem incorporadas no SUS. Então, está facilitando essa questão do acesso a diagnóstico a condições raríssimas, que antigamente, realmente, as pessoas ficavam sem diagnóstico. Viviam a vida inteira, né, com aquela condição sem saber o que era. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, né? Ir no profissional certo, fazer os exames diagnósticos que hoje em dia, como eu falei, estão cada vez mais acessíveis. No caso, né, o médico geneticista, além de atuar no diagnóstico, ele atua na questão das melhores condutas, né? Seja uma conduta terapêutica específica, seja o encaminhamento para outros profissionais que vão ter que cercar aquele paciente para proporcionar o melhor cuidado possível. Então, em questão de doenças raras, o papel do médico geneticista é de suma importância. Nós, médicos geneticistas, nós somos poucos no Brasil, nós somos raros. No Brasil inteiro, a última estimativa, eu acho que eram menos de 400 médicos geneticistas no Brasil inteiro, né? Então, tem estados que só tem um médico, né? Tem estado que nem tem médico geneticista. Então, e tem outros que concentram, né, uma quantidade maior. Aqui em Brasília, nós somos mais de 20 médicos geneticistas. Na CESDF, né, pela Secretaria de Saúde, nós somos 13. Então, e São Paulo tem muitos, Rio Grande do Sul tem muitos e tem outros que quase não tem. Então, tem toda essa discrepância realmente em relação a ter acesso ao diagnóstico. E uma coisa que é importante enfatizar é que
que assim, as doenças genéticas, né, principalmente as doenças recessivas, que são devidas à consanguinidade, elas têm prevalência em certos locais. E o Nordeste e Norte, como tem muita consanguinidade, tem muita prevalência de doenças genéticas. E são as regiões menos desassistidas, que tem menos centros de referências, menos médicos geneticistas. Então, realmente, como uma estratégia, né, de política pública federal, nacional, deveria dar uma atenção maior a essas regiões para realmente facilitar o acesso das pessoas, né, ao diagnóstico e tratamento. Outra coisa também que é muito importante enfatizar, porque o gestor público, às vezes, não dá a devida importância à doença rara, porque, pelo nome, é raro, então não tem importância. Não vamos cuidar disso, tem coisas mais importantes. Eu já ouvi isso várias vezes. Então, mas, como já foi dito aqui várias vezes, afeta um número significativo de pessoas na população. Então, assim, o diagnóstico e tratamento precoce de doenças raras evita agravos de saúde e sequelas neurológicas, que é muito mais oneroso para o Estado manejar sequelas do que prevenir realmente que a pessoa desenvolva algum agravo de saúde. Então, nesse ponto, assim, a genética médica atua até como uma medicina preventiva, porque a gente consegue atuar antes, né, que as coisas se compliquem e até antes mesmo. Por exemplo, eu acho uma das atribuições do médico geneticista é o aconselhamento genético, que realmente o aconselhamento genético é uma medida preventiva de saúde pública, porque a partir do momento em que, por exemplo, um casal tem um filho com uma determinada doença, diagnosticando aquela condição, a gente consegue aconselhar, né, aqueles pais sobre a recorrência daquela doença. E hoje em dia existem até opções de reprodução assistida em que no caso, né, escolhe aquele embrião livre daquela condição genética, né, para não haver recorrência. E tem muitos casais que optam, são opções que existem e tem muita gente que opta, né, por evitar de ter um outro filho com aquela mesma condição genética. Então assim, hoje em dia as coisas estão avançadas. Existem ferramentas diagnósticas importantes, existem tratamentos importantes, inclusive tratamentos inovadores. A terapia gênica está aí, já está sendo usada. Atualmente é usada para atrofia muscular espinhal, né? Que a terapia gênica é um tipo de tratamento revolucionário, porque você vai injetar, falando a grosso modo, vai injetar dentro do indivíduo aquele gene que está falhando e ele vai passar a produzir a proteína normal, né? Então, a pessoa não vai desenvolver a doença, né? Então, já é feito para um tipo de doença e vai se expandir logo para outras. Então, hoje em dia, as coisas estão bem avançadas em termos de diagnóstico e tratamento de doenças raras. O importante é ter acesso, né? O acesso rápido, principalmente, né, para evitar complicações. Vamos lá, doutor Fabrício. É realmente super importante a gente trazer, portanto, aqui essa abordagem. Estou aqui realmente, de certa forma, feliz por ter aqui na Rádio Justiça essa possibilidade de fazer com que este assunto ganhe dimensões, compreensões principalmente, e, acima de tudo, responsabilidade por parte dos nossos gestores, ouvindo das próprias pessoas o grau de dificuldade que elas enfrentam. Quero crer que também aumentam também a nossa responsabilidade no sentido de fazer com que esse assunto realmente cresça, como o senhor muito bem pontuou a questão do autismo, para que as políticas públicas elas cheguem, né? Mas cheguem de maneira
correta, célere, enfim, em todas as condições, né, doutor Fabrício? Essa é uma ferida, né, Walter, que nós temos hoje, né? Porque se a gente comparar o Brasil com outros países, a gente até tem uma legislação bem robusta, né? Apesar de começar tarde, né? Por exemplo, a nossa primeira regulamentação que a gente teve no Brasil, específica para a doença rara, foi em 2014, né? Que foi uma resolução do Ministério da Saúde, tal, a 144. Nos Estados Unidos foi na década de 60, na Europa foi na década de 80, então a gente estava atrasado aí muitos anos. De lá para cá, a gente avançou muitas vezes. Tem a lei de inclusão, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência e tal. Então, uma legislação existe. Agora, a sua concretização no mundo real que está o grande problema, né? De fato, do acesso a esse direito que está substanciado, né, no mundo das ideias, mas ele não se concretiza no mundo real, né? Então, essa é uma grande ferida, uma grande dificuldade. E como a Maria Eduarda também citou, né, que muitas das vezes, grande parte das vezes, a única saída que esse paciente encontra é recorrer ao judiciário, que é um outro calvário. A ação não é fácil, é muito difícil, é demorado, é muito exigente. Nem sempre é fácil, nem sempre é acessível conseguir em questão de financeiro, de ter acesso a advogado, ter acesso à defensoria, tem que fazer exame, tem que ter laudo. Então, é uma dificuldade muito grande. Então, pois é. Então, a gente tem um avanço relativamente considerável do ponto de vista legislativo, mas não a sua efetividade, né? Então, acho que falta aí talvez um esforço maior do Estado como um todo de ver isso concretizando, né? Porque vira e volta a gente vê uma lei nova dando direito para um grupo A, grupo B, dá um acesso a isso, dá um acesso àquilo, fala de tratamento integral, de um monte de coisa, mas assim, é muito para inglês ver, né? Então, você ganha uma visibilidade, ainda mais hoje nas redes sociais, né? Um deputado que consegue uma votação de uma lei para doença específica tem muita visibilidade, mas como que vai ser a concretização disso? Aí eu uso o exemplo da cannabis medicinal, por exemplo, né? Que até o ano passado, esse ano acho que até deu uma arrefecida, mas até o ano passado estava tendo muita lei, muito debate, muito deputado falando sobre isso. Saiu muitas vezes falando, o paciente vai ter direito a cannabis medicinal pelo SUS. E a lei fala isso. Tá, mas como é que vai ser? Quem que vai pagar? Como é que vai ser o fornecimento? Como é que vai ser a compra? Quem vai ser o fornecedor, já que você não pode comprar cannabis medicinal assim abertamente? Então, é uma lei que traz um direito, o paciente tem direito ao acesso ao cannabis medicinal. Mas e no mundo real? Como é que se concretiza? Aí é que o bicho pega, né? Aí que vem a realidade se impondo, né? E isso é uma das grandes dificuldades que esse grupo das pessoas com doenças raras e com deficiências também, doenças crônicas também, né? Eu coloco também junto, tem nessa dificuldade. E eu sempre falo, acho que você já deve ter cansado de me ouvir falar, né, que o judiciário... Não canso não, doutor, pode falar à vontade. O judiciário, ele está cada vez mais exigente quando se trata de questões relacionadas à saúde, né? Então, ele está exigindo cada vez mais da advocacia, propriamente dito, muito rigor técnico, muita precisão técnica. Então, né, sempre falo que coisas até 10 anos atrás, que era garantido de você conseguir com um mandado de segurança, uma liminar e tal, hoje em dia já não é mais assim. O judiciário exige toda uma comprovação, toda uma juntada de provas, uma demonstração muito científica e às vezes um mero deslize, a falta de um laudo pode inviabilizar o acesso daquele paciente a um tratamento e às vezes para sempre. Ele perde de vez a oportunidade. Às vezes é uma palavra, né, doutor? Exatamente. Então o judiciário tem realmente tomado uma postura muito exigente em relação a questões de saúde. Aí eu pontuo muito na questão da doença rara, porque querendo ou não, é minoritário em relação, por exemplo, ao autismo ou ao síndrome de Down, por exemplo, que já tem muito mais prevalência e normalmente os tratamentos são muito caros, né? Então você vê o exame que a doutora Maria Tereza falou, o de sequenciamento genético, hoje a gente fala que está barato por 5 mil, mas ainda assim é um valor considerável, né? Inalcançável para muita gente, né? Os medicamentos normalmente são de altíssimo custo, então a gente sempre está falando de valores muito altos, muito consideráveis. E o judiciário e o próprio Ministério Público, o Estado como um todo, acaba vendo essa relação do paciente com doença rara muito pelo viés do custo-benefício. Isso é um problema para mim, assim. Reduzir a discussão de um direito constitucional de acesso à saúde a questões econômico-financeiras, né?
Porque questões relacionadas à saúde, falando do ponto de vista não apenas do processo, mas social mesmo, nunca envolve só o paciente. Então, uma questão relacionada a uma doença rara vai envolver no mínimo 4, 5 pessoas, que tem a família envolvida, tem os médicos, tem cuidadores, tem pessoas ali do círculo de convivência. Então, acaba influenciando uma grande número de pessoas. E reduzir, muitas das vezes, essa discussão a questões de dinheiro é um problema muito sério, porque aí você gera muita iniquidade, né? A Maria Luísa falou da questão de acessibilidade a medicamentos e tal, que é uma dificuldade grande, porque criar medicamentos não é barato, né, doutora? A pesquisa clínica, a pesquisa científica não é barato. Então, acaba que esses medicamentos, a tendência é de ser, de fato, sempre valores assim muito inalcançáveis. Mas é dever do Estado. O artigo 196 fala, direito da saúde é dever do Estado, ponto final. Não fala desde que tenha dinheiro, desde que tenha provisão orçamentária, desde que isso e aquilo, não. Então, o Estado tem que dar um jeito de resolver, né? E aí, é aí que entra a nossa atuação como advogado e o grande desafio que a gente enfrenta nessa área. E o maior desafio burocrático. Sempre. A burocracia está ali porque é um direito à vida, né? É um direito à dignidade. Ali a pessoa, igual eu estava comentando no início, a pessoa não quer ter uma pensão, a pessoa quer ter uma vida, ela quer trabalhar, ela quer ter uma vida digna. Então, é muito mais custoso para o Estado, igual a doutora Maria Tereza falou. É muito mais custoso a doença avançar e chegar num nível onde a pessoa não pode mais trabalhar, aquela família muitas vezes tem que ter alguém disponível, porque não tem condições de ter um cuidador. E realmente, por direito que devia ser a última ratio, é muito triste ainda. Não ter uma política pública acessível, igual a doutora falou, a doutora Maria Tereza, nas áreas nordestes. Quantas famílias têm que se deslocar de estado, de município, e às vezes o município não dá tanto apoio igual deveria. A gente também vota, né? Eles esquecem desse detalhe. E além de votar, é o ser humano, né? Tá certo, doutora Maria Eduarda. Deixa eu buscar agora também a doutora Luísa Habib. Quer dizer, existe na sociedade, quando ela depara com uma pessoa com doença rara e ela sabe definir uma pessoa com doença rara em relação à pessoa com deficiência, que a pessoa com doença rara não deixa também de ser uma pessoa com deficiência. Só que eu entendo, se eu estiver com a palavra, de certa forma, mal encaixada, me corrija por gentileza. Quer dizer, há a compreensão, portanto, da população, principalmente na questão da acessibilidade, né? Ou seja, uma rampa para a pessoa com deficiência, mas a pessoa com doença rara, aquela rampa estaria correta? Ou seja, como é que essa questão? Também estou aprendendo aqui com o maior prazer do mundo para a gente poder avançar sempre aí nesse assunto, doutora Luísa Habib. Então, Walter, nossa, esse é um assunto que todo mundo está aprendendo, na verdade, super novo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Estamos todos caminhando para a melhor adequação e segurança de todo mundo. A acessibilidade, na verdade, a gente trabalha muito, eu e a Duda principalmente, falando que a acessibilidade é para todas as pessoas. A gente tem esse viés de que é o que a gente aprendeu, na verdade, culturalmente, que a acessibilidade é só para pessoas com deficiência, e depois vem os idosos, depois vem as grávidas, depois vem as crianças. Mas quando você vai adicionando cada vez mais pessoas, você percebe que a acessibilidade é para todo mundo. Tem um termo chamado desenho universal, que o desenho universal, ele deixa isso muito mais claro. O desenho universal, quando você faz um projeto, prepara um espaço para todas as pessoas, para que seja acessível universalmente, né, para todo tipo de pessoa, que é o mais adequado. Então, a pessoa com doença rara, de qualquer forma, ela é uma pessoa. A pessoa com deficiência também é uma pessoa. E essas pessoas, independente de terem a deficiência X ou Y, elas vão precisar de acessibilidade em algum momento da sua vida. Eu falo assim, mesmo uma pessoa que não tem deficiência nenhuma, é uma pessoa que não tem doença rara, está na juventude, ela vai precisar em algum momento de acessibilidade. Nem que seja quando ela nasceu, que ela precisa de um carrinho de bebê, de uma rampa, de um elevador, até ela ficar idosa, né? Então, assim, a acessibilidade realmente, quando a gente expande, vale muito mais a pena investir, porque você percebe que você também vai usar. Eu acho que é importante a gente falar também
que o ser humano como um todo é muito, assim, egoísta, no sentido de que, se não faz sentido para mim, eu não vou lutar por isso, né? Então, eu sempre falo, gente, tudo que a gente luta, assim, relacionado a esses públicos, serve para todas as pessoas. Então, é uma causa pessoal também. Se todo mundo abraçar isso como uma causa pessoal, não só para você, mas para seus familiares, seus amigos, com certeza isso vai ficar muito mais forte. É um movimento que precisa de muita força, muito investimento. Eu queria falar também uma coisa interessante que vocês estavam falando, doutora Maria Tereza Merdoada, também o doutor Fabrício, é que o grupo de doenças raras precisa de muito investimento nos tratamentos, né, de todas as formas. Mas também é importante lembrar que precisa de muito investimento na fase de pesquisa, porque que é o meu caso, na verdade. Sem a pesquisa, a gente não tem nem para onde ir, não sabe nem que tratamento ter, né, ou procurar. E aí fica todo mundo muito perdido. Eu acho que o ser humano ainda é uma caixinha de muita surpresa. Acho que a sua área, doutora Maria Tereza, é muito louca, muito interessante. A gente sabe pouquíssimo ainda sobre tudo, né? Sobre as combinações genéticas, até sobre o genoma, assim, com certeza você sabe muito mais, mas assim, a grosso modo, de forma bem leiga, eu acredito que a gente ainda tem muito a descobrir de combinações e de a genética e o corpo humano é muito interessante. Cada combinação dá uma coisa nova e a gente não sabe nada sobre isso muitas vezes. Então, acho que o investimento em pesquisa de qualidade faz muita diferença para conseguir atingir esse diagnóstico. E aí, atingindo o diagnóstico, a gente consegue aí ter um tratamento e economizar em outras consequências futuras, né? E aí, assim, isso casa muito com a acessibilidade e o caso de pessoas com deficiência, porque, na verdade, todo mundo está no mesmo barco, assim. Eu gosto de lembrar disso, que a acessibilidade todo mundo deveria lutar, porque é bom para todo mundo. Eu acho que assim, a gente separa muito em caixinhas. A rampa é para pessoa com deficiência física. Leitor de telas é para pessoa cega. Só que quando a gente vai perceber, legenda, por exemplo, todo mundo usa legenda, todo mundo usa uma rampa, todo mundo usa o elevador. Então, na verdade, a acessibilidade é a forma criativa que a gente faz de ter acesso às coisas, né? Para todo mundo ter acesso. Perfeito. Doutora Maria Tereza, quer dizer, o diagnóstico de doença rara, ele é detectado quando ao nascimento do bebê? Sim, a maioria das doenças raras são congênitas. Então, ao nascimento, porque a maioria das doenças raras são de origem genética. E a gente nasce já com a nossa genética pronta, né, para se manifestar. Então, a pessoa já nasce com aquela condição. Às vezes tem manifestação desde o nascimento, né, desde o período neonatal, ou tem aquelas condições que a manifestação é mais tardia. Então, a criança nasce aparentemente tudo bem e ao longo do tempo, né, pode desenvolver algum tipo de doença, ou até mesmo na vida adulta. Tem condições, por exemplo, a doença de Huntington se desenvolve... Que doença é essa, doutora? É um tipo de doença neurodegenerativa, né, que pode dar tanto alterações motoras quanto alterações nas funções cognitivas, distúrbios psiquiátricos, e a manifestação em geral é a partir da segunda década de vida, em geral terceira década de vida. Essa doença, ela me permita, me perdoe que eu interrompi, só aproveitando aqui o gancho, ou seja, a doença rara, ela só acontece quando há, portanto, uma compatibilidade com o sangue das pessoas que de alguma forma vão casar. A senhora falou aqui no aconselhamento genético. Em que fase é importante buscar este aconselhamento genético, doutora Maria Tereza? Na verdade, o aconselhamento genético é importante para todas as doenças raras, né? E o que é o aconselhamento genético? É tanto essa questão, né? Primeiro, definir a etiologia, né, do problema para aconselhar as melhores condutas, prever, né, como que aquela doença vai evoluir e também
medidas de prevenção, que é como eu falei, por exemplo, um casal que opta, né, por não ter um filho com o mesmo tipo de patologia e aí recorre a um procedimento de reprodução assistida para selecionar um embrião que não vai ter aquela doença. Mas antes disso, ou seja, um casal entrou no cartório, vamos casar. E aí, né? É importante também buscar. Eu estou entendendo aqui que o aconselhamento, no meu entendimento, é aquele. Vamos lá, né? Na doutora Maria Tereza, vamos nos submeter, portanto, a exames. E se no resultado dos nossos exames pode, de alguma forma, ter aí a possibilidade da criança vir, portanto, com uma doença rara. É interessante essa sua pergunta, porque o que acontece? Eu atendo na rede pública, né, pela Secretaria de Saúde, e atendo consultório particular. Certo. Esse tipo de demanda que o senhor está colocando aqui, eu recebo em consultório particular, de um casal que quer ver a compatibilidade genética. E atualmente isso já é possível. Né? A gente pode pedir o exame de sequenciamento, né, do casal e ver se realmente vai ter algum gene recessivo, que aí só para eu falar assim de uma forma bem simplificada, porque do ponto de vista da genética existem as doenças dominantes e as doenças recessivas. As doenças dominantes é aquela que precisa... E os nossos genes sempre trabalham aos pares, né? A gente herda metade da nossa carga genética da mãe e metade do pai. E os genes sempre trabalham aos pares. Nas doenças dominantes, tanto faz ter só uma cópia, como duas, vai ter manifestação da doença. Nas doenças recessivas, tem que ter as duas cópias. Tem que ter a união das duas cópias alteradas para ter manifestação clínica da doença. As doenças recessivas são mais comuns em casais consanguíneos. Casais que são primos ou mesmo que tem algum tipo de parentesco distante, um ancestral em comum, aí é mais comum nesse tipo de casal. Mas acontece de aleatoriamente na população encontrar, né, um casal ter um filho com uma doença recessiva, e sendo que o casal não é aparentado, às vezes nem são da mesma cidade, nem da mesma... nem do mesmo estado, até do mesmo país. Eu tenho uma situação em que o pai é da Dinamarca e a mãe é brasileira e a criança nasceu com uma condição recessiva. Então assim, pode acontecer ao acaso. E hoje em dia, né, com esses avanços de tecnologias que eu já falei, isso já é possível a gente se antecipar, realmente. Uma coisa que é importante esclarecer é que não tem nada a ver com tipagem sanguínea, que é uma pergunta comum dos casais. Será que é porque eu sou A e o meu marido é B? Tem nada a ver? Não. Sério, doutora? Sim. Então você está desmistificando aqui muitos pensamentos equivocados. As doenças genéticas não estão relacionadas com tipagem sanguínea. É relacionada realmente com a carga genética, né, que a pessoa possui desde o nascimento e que pode se manifestar ao nascimento ou em qualquer outro momento da vida. A senhora, quando cita que a senhora atendendo particular, é possível sim dar esse atendimento, mas na rede pública não. Evidentemente que a senhora não está fazendo na rede pública, não é porque a senhora não quer fazer, é porque não tem o protocolo, não tem essa especialidade ou essa especificidade neste setor público. Seria isso? 2 aspectos, assim, dificilmente chega um casal na rede pública com esse tipo de questionamento. Assim, não questiona porque não tem conhecimento, seria isso? Também é um dos fatores. E outro fator realmente é o acesso ao exame, porque na rede privada, alguns convênios cobrem, ou muitas pessoas têm condição de pagar, porque é um exame ainda caro, né? Apesar que no passado custava $1 milhão, atualmente custa $1.000, que é muito dinheiro. Então, assim, as pessoas que têm mais recurso, consequentemente, têm mais acesso. Então, nos casais, né, da rede privada que vem com esse tipo de demanda, é fácil de resolver. Solicita o exame, eles fazem e a gente consegue, né, definir se realmente vai ter um risco maior daquele casal ter algum filho com alguma doença genética.
Na rede privada, como a gente não tem acesso ao exame fácil, então acaba que Não tem o não é exame. possível fazer. Mas como eu falei, chega pouco, realmente são poucos casais, pelo perfil de paciente da rede privada, que chega com essa demanda de querer saber se tem alguma compatibilidade genética na hora de ter um filho. Entendi. Quer dizer, eu vou chegar no doutor Fabrício e o doutor Fabrício, inclusive, colocar nessa discussão o curso de noivos, né? Porque, como disse a doutora, poucas pessoas chegam com essa demanda. Enfim, e por que essa demanda também não está no serviço público de forma que possa atender aquelas pessoas que, mesmo não sabendo, no curso de noiva vai tomar conhecimento da importância realmente da realização desse exame, e a doutora Maria Tereza na rede pública, automaticamente chegando, portanto, ali as pessoas com essa demanda, automaticamente essas pessoas serão atendidas. Mas tudo isso, eu peço licença à doutora Maria Tereza, doutora Duda, doutora Luísa, peço licença para que possamos, doutor Fabrício, ir para um intervalo rápido. Mas daqui a pouquinho nós vamos voltar, temos mais 1 hora aí pela frente para que possamos, então, avançar nessas questões. Vamos ao intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, estamos de volta com o debate dentro do Justiça na Tarde. E hoje o assunto que nós estamos aqui debatendo com as nossas convidadas, como também com o nosso convidado, doenças raras. Inclusive, o edifício da Câmara dos Deputados ficará iluminado em tons azul e verde até a próxima quinta-feira, dia 29, em alusão ao Dia Mundial das Doenças Raras, celebrado em 28 de fevereiro. Só que este ano será celebrado no dia 29 de fevereiro, é o último dia do mês de fevereiro. A data foi instituída em 2008 pela Organização Europeia de Doenças Raras com o propósito de disseminar conhecimento sobre essas enfermidades, buscar apoio para pacientes e incentivar pesquisas de tratamento. A iluminação foi solicitada pelos deputados Rosângela Moro, Dr. Zacarias Calil e também a senadora Mara Gabrilli. Bom, e nós estamos aqui debatendo este assunto com as nossas convidadas, a doutora Maria Eduarda Soares de Mendonça, que é advogada, especialista no direito da pessoa com deficiência, a doutora Luísa Habib Vieira Garcia, ela é farmacêutica e é consultora em acessibilidade e pessoa com doença rara. Doutora Maria Tereza Alves da Silva Rosa, que é médica geneticista e referência técnica em doenças raras da Secretaria de Estado de Saúde, aqui do Governo do Distrito Federal. E também o doutor Fabrício Reis, advogado, especialista no direito à saúde com foco em pacientes com doenças raras e com deficiência. Professor e vice-presidente da Comissão de Direito da Saúde da OAB, aqui da nossa capital federal. Doutor Fabrício, eu volto então com o senhor, né? Já que a doutora Maria Tereza nos trouxe aqui uma informação muito importante, né? A questão, ela começou nos trazendo aqui o aconselhamento genético e evidentemente que muita gente às vezes até gostaria de antes, de alguma forma, contrair o matrimônio, né? Ainda sou da antiga, né? Para o pessoal poder ter aí os filhos e de repente pretende ter aí esse tipo de vamos colocar assim, né? De um exame, vamos colocar dessa forma. Só que a rede pública não oferece e na rede particular tem, portanto, aí essa disponibilidade. Quer dizer, caberia realmente aí um trabalho, evidentemente, com quem tem essa obrigação de conceder essa política pública, enfim, para todas as pessoas de alguma forma. Eu até quero crer que diminuir até mesmo em termos de custos e outras coisas mais, dentro do campo da prevenção, eu acho que ajudaria tanto aí os casais, como também o próprio Estado em si, ele teria mais recursos para avançar em outras áreas, já que estava cuidando bem dessa aqui. Como é que você vê esse aspecto?
Eu acho, Walter, que você teve uma sacada muito boa dessa questão de uma conscientização, de um empoderamento ali de um curso de noivos, né? O meu curso de noivos mesmo, há 8, 10 anos atrás, eu não tive isso não, né? Então, realmente, eu acho que talvez seria uma coisa interessante, né? Eu acho que é uma percepção boa. Mas, assim, falando sobre o SUS, dessa disponibilidade, aí a doutora Maria Tereza me corrige se eu estiver falando alguma coisa errada, a incorporação de tratamentos e tecnologias no SUS, ela depende de todo um processo muito burocrático, tem que ter autorização da Conitec, tem que ter regulamento para incorporar, então é um processo muito burocrático, né? Então, o médico do SUS, ele não pode simplesmente indicar qualquer, né? Eu nem estou colocando o médico do SUS nessa situação. Acho que é coisa do Estado mesmo que tem que ter essa iniciativa. Aí, então, essa disponibilidade, por exemplo, de tratamento de sequenciamento genético no SUS ainda não é raridade, né, doutor? Então, até onde eu saiba, não foi incorporado no SUS ainda, né? Por quê? É uma coisa que está sendo analisada, até onde eu tenho notícia, para ser incorporado. Aí, uma vez que incorporado e passar por todo esse trâmite, ele fica disponível para a população como um todo. Sim. Enquanto isso, pelo SUS, não. Aí vem a rede particular, né? A consulta com o médico particular e tal. Os planos de saúde. E aí vem o plano de saúde. E aí entra um outro gargalo, porque os planos, apesar de ter obrigatoriedade de cobrir o exame genético, que já está incluído no rol da ANS desde 2021, salvo engano, os planos se negam porque é caro, né? É um valor alto. E aí, mais uma vez, deságua lá no judiciário, né? Então é isso, a gente tem essa dificuldade pelo SUS por conta dessa questão burocrática, que é natural do próprio SUS, né? Afinal, a incorporação de uma tecnologia, ela é nacional, né? Então a repercussão é muito grande, os estudos são necessários mesmo, né? Inclusive de questão orçamentária. Então eu até entendo a demora, porque realmente é necessário esse cuidado. Mas da rede pública, particular, desculpa, aí entra nesse entrave da operadora não cobrir, né? Tentar sugerir exames que não são necessariamente os exames mais adequados, exames que não trazem essa análise mesmo. Acho que agora a tendência agora é ir para o exoma, né? Que nem é uma questão genética, propriamente dito, né? É um pouco mais limitado, então acaba virando uma nova camada de dificuldade para esse casal, né? Mas aí tem nem tudo é problema. Também temos coisas boas também. Aí eu tenho que aproveitar a oportunidade para enaltecer aqui a equipe de Brasília, o pessoal do Hospital de Apoio, que é a doutora Maria Tereza, que é a questão da triagem neonatal aqui em Brasília, né? Que é o teste do pezinho. É o maior do país e um dos maiores da América Latina, até mesmo do mundo. Se você levar em consideração o mundo, está entre os maiores. A gente acho que são 71 doenças, não é? Mais de 60 doenças. Mais de 60 teste do pezinho? Do teste do pezinho. E muitas delas doenças raras. Então, apesar da gente não ter essa prevenção, vamos assim dizer, né, bem a palavra mais técnica, né, essa ação preventiva de análise genética, tem esse diagnóstico muito rápido no teste do pezinho, que grande parte das vezes faz grande diferença, porque já começa o tratamento já desde o nascimento daquela criança. Então, por mais que ela tenha uma condição genética, uma síndrome, uma doença rara, já começa o tratamento desde cedo e muitas das vezes mitigando, às vezes até completamente, os sintomas daquela doença, né? Então, nem tudo é problema. Também temos coisas boas também no SUS também, do teste do pezinho. Então, até cito aqui, não apenas a doutora Maria Tereza, temos o doutor Gerson, temos o meu xará, doutor Fabrício, que chegou há uns 2 anos aqui também. Temos a doutora Terezinha também, que ela é uma lenda do SUS, e grande parte dos avanços da triagem neonatal é mérito dela, né, conquista dela, da luta dela. Então, não temos ainda assim, mas temos coisas boas também. E o teste do pezinho aqui de Brasília é um exemplo, assim, não só no Brasil, mas, assim, a gente pode levar para uma escala mundial, de verdade. Sabe o que queria acrescentar? Sim. Primeiro eu quero enaltecer a questão da doutora Terezinha, que ela foi a pioneira em genética e doenças raras no SUS. É aqui de Brasília. Ela é aqui de Brasília. Está nos ouvindo, com certeza. Ela essa mulher é legendária, assim. Ela é uma lenda viva. E ela, assim, ela tem uma visão além do tempo. Então, quando ninguém falava em triagem ampliada, ela já estava pensando nisso. Tanto é que aqui o Distrito Federal, a gente saiu à frente dos outros estados em termos de triagem ampliada, triagem neonatal ampliada, que aqui a gente faz a triagem neonatal ampliada já tem 12 anos. Os outros estados ainda estão engatinhando para ver como que vão ampliar suas triagens neonatais. Então, aqui, como o doutor Fabrício falou, a gente já tria mais de 60 doenças pelo teste do pezinho, enquanto nos outros estados são 6 doenças.
E o que acontece? O que é o teste do pezinho? Vou Isso explicar melhor. eu ia pedir para a senhora nos explicar. Que assim, o teste de triagem neonatal popularmente é conhecido como teste do pezinho. E por que tem esse nome? É um exame de sangue. Só que nos recém-nascidos é mais fácil colher o sangue do calcânio, porque o pezinho do recém-nascido é bem irrigado. Então, com uma furadinha já sai bastante sangue, que aí dá para colocar no papel filtro e com isso fazer uma análise para detectar várias doenças, né? Então, é um exame de sangue, mas é chamado de teste do pezinho pela forma da coleta, que é pelo pezinho do bebê. Porque é muito mais fácil colher pelo pezinho do que tirar o sangue na veia, que muitas vezes é difícil no recém-nascido. Menos sofrido também, né? Os pais Menos sofrem junto. E assim, por meio do teste do pezinho, a gente consegue detectar várias doenças, a maioria delas raras, doenças tratáveis, e o tratamento vai fazer toda a diferença na vida da criança, vai mudar o destino da criança. Vou citar exemplos. Tem uma doença chamada fenicetonúria, que nessa doença, que inclusive foi a primeira doença dos programas de triagem neonatal. Nessa doença, tem a deficiência de uma enzima que metaboliza um aminoácido chamado fenilalanina, né, que está presente nas proteínas. E a base do tratamento é a restrição da fenilalanina da dieta. É uma dieta com pouca proteína e tem que usar uma fórmula específica. Mas essa doença, se não tratar, a criança, a pessoa vai desenvolver deficiência intelectual, pode ter transtorno do espectro autista, hiperatividade, em casos mais graves, convulsões. Então, e se torna um adulto completamente sequelado se não tratar. Aí vai ser uma pessoa improdutiva, que não vai poder trabalhar, né? Mal consegue estudar, completamente dependente dos pais, da família. É uma mãe que deixa de trabalhar para cuidar da criança. E tratando, as crianças, elas têm uma vida normal. Pode ser dizendo que doença rara, dependendo do caso, tem cura. Cura não, porque é doença genética, não tem como a gente mudar a nossa genética, mas tem tratamento, muitas têm tratamento. Então, e eu quis dar o exemplo da fenicetonúria, porque a gente já tem pacientes adultos com fenicetonúria. E como é que ela é visível, essa doença? Não, é uma doença metabólica. Então, ela a gente conversar com cientista, a gente tem que prestar atenção aqui Então nos termos. Não tem um diagnóstico clínico. Não é olhando para o paciente que a gente vai diagnosticar, mas por meio da dosagem, né, da fenilalanina no exame de sangue, que é dosada pelo teste do pezinho. E a fenicetonúria, ela já está há mais de 20 anos nos programas de triagem neonatal, então a gente já tem pacientes adultos com fenicetonúria, que foram diagnosticados pelo teste do pezinho, fizeram tratamento e hoje em dia estão fazendo faculdade, estão trabalhando. E a gente, no nosso serviço de fenicetonúria aqui do Distrito Federal, a gente tem também, para comparar, aqueles pacientes adultos que nasceram antes de ter o teste do pezinho, que são completamente sequelados. São pessoas que não têm noção de tempo, de espaço, não sabem nem falar o próprio nome, completamente dependentes, né, dos seus familiares. Então, assim, muda o destino da criança. Outro exemplo importante é a atrofia muscular espinhal, que a gente já tem no teste do pezinho aqui do Distrito Federal. É um avanço. Um mega avanço. A gente chegou assim no auge com a atrofia muscular espinhal. Que a atrofia muscular espinhal, ela é uma doença muito grave e incapacitante. Ela vai, a grosso modo, né, ela vai paralisando os músculos da criança, né, nas primeiras semanas de vida, inclusive a musculatura respiratória. A criança, nas primeiras semanas de vida, vai depender de ventilação mecânica, não consegue movimentar braços, nem pernas, nem a face. Então, vira assim, praticamente um vegetal, fica em estado vegetativo. A sobrevida na forma mais grave, em geral, é curta, 2 anos. Mas a memória fica inalterada. A inteligência é normal.
mas a criança completamente paralisada, não consegue mal mover os olhos, né? Então, assim, é uma condição muito triste, né? Assim, o curso natural da doença é muito triste. Mas já existem algumas terapias, inclusive a terapia gênica, que muda completamente. Recentemente, pela nossa triagem neonatal aqui do Distrito Federal, a gente diagnosticou uma criança e ela fez a terapia gênica nos primeiros 60 dias de vida. E lembrando que a terapia gênica é dose única, é uma medicação cara, porque é uma tecnologia avançada, é considerada a medicação mais cara Tem que do entrar mundo, na justiça para inclusive. ter essa medicação, não precisa. Ela Com está em certeza. vias de ser incorporada ao É. SUS, está em vias de ser É uma incorporada. luta antiga É uma que está luta avançando. muito É. grande. Não é. Mas é uma dose única, né? É injetável. Aí essa criança recebeu, e ela atualmente ela está com 4 meses de vida, o desenvolvimento normal. Ótimo. Tá lindo, é um menininho, tá a coisa mais linda do mundo e vai realmente, assim, A senhora progredir. emociona, né, quando fala. né? Sim, emociono. Porque eu vejo os outros casos no mundo, né? Crianças com essa doença que estão andando, falando, frequentando escola, porque tiveram acesso ao tratamento, né, em tempo hábil. Tem uma vida de muita autonomia. Então, essa é a importância da triagem neonatal. Diagnosticar precocemente para realizar o tratamento em tempo oportuno para evitar agravos de saúde e sequelas, principalmente neurológicas nas crianças. Posso fazer um comentário rapidinho? Já Pode falar, doutora. Depois eu comento. Desculpa, não é só um comentário e coisa. E geralmente, quando tem um primeiro filho que descobre alguma síndrome ou alguma deficiência rara, aí a gente já tem um material ou uma justificativa para pedir, tanto judicialmente ou até no SUS, porque aí, para pedir um mapeamento genético que o Walter perguntou. Então, assim, do casal. Porque quando tem um primeiro filho e aparenta e já tem o diagnóstico fechado, geralmente tem essa abertura para poder fazer essa investigação. Sim. Então, isso é possível. E eu tenho 2 perguntinhas para a doutora Maria Tereza. De se tem alguma porcentagem também, porque é possível essas doenças surgirem da mutação do embrião. Sim. Sim, né? Então, essa parte não dá para realmente saber antes. E a outra pergunta que eu tinha que fazer é quando o casal ele faz essa escolhe um óvulo saudável, os outros óvulos que estão com a doença, se eles são embriões, eles são descartados, ou qual é a maneira apropriada e correta que faz hoje com esses outros? Em relação à primeira pergunta, né, na genética existem certas condições, né, que são mutação de novo, que a gente chama, que são mutações que surgem realmente no embrião ou até mesmo nos gametas. Às vezes a pessoa é absolutamente normal, mas os gametas dela sofrem uma mutação e o filho vai herdar aquela mutação, né? Ou pode ser durante a fase embrionária, quando está na fase de ampla multiplicação celular, pode ocorrer uma mutação e a criança nasce com uma condição genética que não foi herdada, que surgiu naquele indivíduo. Questões ambientais podem influenciar nisso? Tipo, questões ambientais, álcool, fumo... Existem os agentes teratogênicos, que a gente chama, né? Que são substâncias que, quando utilizadas durante a gestação, vão causar danos no feto, né? O álcool, cigarro, drogas, algumas medicações, principalmente medicações anticonvulsivantes, tudo isso pode causar, né, defeitos congênitos na criança. Então, assim, respondi a primeira pergunta, que realmente existem condições que não tem como a gente prever, né? Só depois que a criança nasce que tem como diagnosticar. E em relação à segunda pergunta, a questão da seleção, né, genética, que entra inclusive em aspectos éticos, mas quando na prática, né, porque isso já é feito na nossa prática clínica, inclusive aqui no Distrito Federal,
né? Quando um casal realmente tem alguma criança com alguma condição genética grave e deseja ter outro filho sem aquela condição, parte-se para a reprodução assistida, aí pega o óvulo, espermatozoide fecunda in vitro e faz análise genética do embrião e seleciona só aquele embrião que não tem a doença genética. Na prática, os outros embriões são descartados, tá? Não, eles não são mantidos. Entendo. Tá? É isso, eu acho que eu respondi. Eu quero ouvir, claro, né? É um tema que realmente não deixa de apaixonar, tanto que eu confesso que há mais de 20 anos eu tenho o nome de um programa voltado justamente para essa discussão, pessoas com deficiência, doenças raras, e o nome do programa, que ainda não foi, evidentemente, né? Um dia ele chega, sem diferença. Ou seja, não pode ter diferença, portanto, aí entre os seres humanos. E eu gostaria de buscar com a Duda e também com a Luísa farmacêutica, e para chegar, portanto, até a conclusão do curso, tenho certeza que não foi fácil. Como também a doutora Duda, que é advogada, também tenho certeza que para chegar até a conclusão do curso também não foi fácil. Mas tudo foi superado. Agora, evidentemente, que a superação mereceu com toda certeza a dedicação da família. Está ali a dona Elza, a mãe da Duda, aqui nos acompanhando. Doutora Duda, eu começo com a senhora. Como é que foi justamente compreender? Eu quero chegar lá, eu quero ter o meu trabalho, ter a minha profissão, não importa as minhas limitações, já que não existe diferença. Como é que foi realmente chegar lá, doutora Duda? Em primeiro lugar, o apoio incondicional da minha família, do meu pai, da minha mãe. O nome do papai e da mamãe? Meu pai é Modesto Antônio Alves de Mendonça. Minha mãe é Maria Elza Soares de Mendonça. E na época, a gente nunca teve muitos recursos, até porque minha irmã tem uma síndrome raríssima, autoimune. Então, a minha irmã já teve para morrer realmente 5 vezes. Ela já teve em situação, ninguém acredita quando vê ela, que uma pessoa teve 3 hemorragias internas, teve que tirar parte do intestino e está viva hoje do jeito que está. Não tem nenhum rim, está fazendo hemodiálise, esperando um transplante. O apoio, além dos meus pais, o apoio da família e, acima de tudo também, eu tive professores, anjos, inicialmente com a Idalene Aparecida André e a Eliane Lopes, que eram professoras do ensino itinerante da rede pública, que elas abraçaram e ensinaram, mostraram para os meus pais. Itinerantes são aqueles professores que eles não ficam, a gente não fica em sala separado, apenas no horário oposto dos ditos normais, porque ninguém é normal. E nesse horário oposto, eles dão um apoio e dão um apoio dentro de sala também. E essas professoras, além de acreditarem em mim como ser humano, na minha irmã, elas acreditaram na nossa capacidade. Elas nunca olharam pra gente como deficiente. Elas olhavam com a gente como eficiente, como seres humanos capazes. Então, além de me ensinarem muito, elas me ensinaram a acreditar na vida e que os nossos sonhos eram possíveis. E mostraram isso para os meus pais. E desde o início, eles lutaram juntos. Então, minha mãe me acompanhou a faculdade inteira, porque a faculdade é muito maior. Então, na faculdade de Direito, eu não tinha condição de ficar sozinha. Então, minha mãe me acompanhou todos os dias. Na pós-graduação, meu pai foi também, porque nessa época minha irmã já estava na UTI, então estava muito difícil. Então, eles tiveram um apoio incondicional de todos esses. Essas professoras me ajudaram até na monografia, então elas foram meus olhos nessa época também, porque nessa época eu ainda não tinha as tecnologias inteligentes, que ainda é muito cara. Então, um celular inteligente, um tablet, para que eu pudesse andar sozinha. Então, elas foram meus olhos. Minha mãe leu todos os livros até o 9º ano de Direito.
Então, meus colegas estudavam no horário contrário, eu não deixava eles dormir e eles me ajudavam e a gente se apoiava mutuamente. Então, eu tive vários anjos no meu caminho e, acima de tudo, a gente acreditou. E a gente mostrou para as outras pessoas, através de projetos, desde palestra, desde os 10 anos, que a capacidade está dentro de cada um. E que a gente precisa apenas do apoio e do carinho da sociedade como um todo para florescer. Para vencer tem que ser assim, doutora? Sim, com certeza. E eu quero deixar registrada a minha admiração pela Duda, né, que não deixou com que uma doença rara limitasse ela que quer ser juíza. E com certeza vai chegar lá, viu, Duda? Porque você é muito inteligente e eu torço para que tudo isso dê certo na sua vida. É um exemplo de uma pessoa com uma condição rara e que não se deixou abalar, não se limitou. Ela, na medida das possibilidades dela, ela correu atrás, né, de fazer a faculdade, é advogada e agora quer ser juíza. Então, meus parabéns, a minha admiração. É um exemplo realmente a ser seguido. Porque doença rara não é uma condenação, não é uma sentença, né? Às vezes o caminho pode ser mais difícil, mas é possível chegar onde a pessoa quiser, mesmo tendo alguma condição rara. E uma pequena notícia é porque esse remédio que a doutora falou, ele vai ser um remédio que futuramente vai me curar a visão de 80% a 100%. Isso já é uma coisa que os meus oftalmologistas já vêm acompanhando e no futuro eles acreditam que esse seria uma cura não só para minha visão, mas para muitas outras deficiências. Né? A terapia gênica, exatamente. Né? Isso. Deixa eu ouvir também a farmacêutica, a doutora Luísa Habib, também nesse mesmo conceito, ou seja, a superação, a importância justamente de ir à luta. Doutora Luísa. Nossa, a minha história é muito, assim, diferente da Duda, mas com certeza parecida com de muitas pessoas. Eu tive uma doença progressiva, então eu tenho uma visão muito louca. Do tipo, eu me via como uma pessoa sem deficiência. Não era muito no meu dia a dia que eu lidava com a doença rara. E hoje eu me vejo como uma pessoa completamente diferente ao longo desses quase 10 anos, um pouco mais de 10 anos. Então, assim, durante a faculdade, eu tive um olhar muito da área de saúde, um olhar médico sobre a doença, olhando do lado de fora, como se eu fosse a profissional de saúde, não a paciente. E, ao mesmo tempo, hoje eu me vejo muito mais como a paciente, como a pessoa com deficiência, do que a profissional de saúde, né? Porque eu tenho mais contato com essas pessoas hoje em dia. E é muito louco que quando você estuda a doença, você tem uma visão muito limitante sobre esses pacientes. Então, eu, como profissional da saúde, eu me olhava de fora, só com o prognóstico preocupante ou difícil e, enfim, muito complicado e um prognóstico, assim, de realmente dar dó, assim, sabe? Só que depois, ao longo dos anos, fui aprendendo muito mais sobre as minhas particularidades. Como eu não tenho um diagnóstico, eu falo que é muito mais fácil a gente não ter os preconceitos, já que eu não sei o que vai acontecer, então eu me desafio todos os dias a dar o meu melhor. E isso me abriu muitas portas, porque eu percebi que a doença, ela fica muito longe da deficiência. A doença é a parte médica, a parte que a gente já tem um caminho a ser seguido, e a deficiência a gente foca muito mais na pessoa. E aí, eu aprendendo a focar mais na pessoa do que na doença, eu abri meus horizontes para as oportunidades. Então, na verdade, durante a faculdade, eu fui fazendo a faculdade como qualquer aluno. Claro, tinha minhas particularidades, eu tinha dificuldade de subir a escada, perdi algumas aulas por isso, porque eu estudei na Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília, e lá a escada da Faculdade de Saúde não tem corrimão e o elevador não funciona muitas vezes. Então, assim, chegava muito atrasada nas aulas, não pelo meu atraso em si, mas porque na hora que eu chegava lá e ia usar o elevador, não estava funcionando, e aí eu não conseguia subir a escada com facilidade, demorava muito, e aí falta o tato dos professores muitas vezes, né, porque eles achavam que eu era preguiçosa, e aí como eu não tinha uma deficiência visível,
eles realmente não acreditavam no que eu estava falando muitas vezes. No geral, assim, não só os professores, mas todas as pessoas, né? É um processo, acho que, de aceitação. Eu também não gostava de falar muito sobre isso, porque eu não entendi muito bem. Mas ao longo dos anos que a minha doença foi evoluindo mais, eu fui tendo mais dificuldade, percebi que esconder isso, na verdade, era pior para a minha faculdade. Eu não poderia abrir portas para as outras pessoas. Eu não conhecia nenhuma pessoa em cadeira de rodas no meu curso ou na minha faculdade. E ter essa dificuldade fez com que eu conseguisse ajudar na reforma da faculdade. Então, ao longo assim, essa parte não sei se foi por causa de mim, mas ao longo dos anos que eu passei lá, tinha uma rampa que você ia para a cafeteria e aí não tinha corrimão. Aí depois, com o passar dos anos, eles colocaram o corrimão, porque pra mim era muito difícil subir aquela rampa sozinha. E aí, assim, todo mundo percebendo a minha dificuldade, ou de outras pessoas também, provavelmente, aí eles colocaram o corrimão. Aí depois, na pandemia, eu fui lá fazer um vídeo que eu tava trabalhando com o Instagram também, e aí eu mostrei como a parte entre a faculdade de saúde e a faculdade e um amarelinho que a gente chama lá embaixo, tinha um piso todo esburacado, estragado, que era muito fácil ter queda lá, que eu tinha muito medo de passar por lá. Eu tinha que fazer uma volta gigantesca para não ter esse risco. Eles viram o vídeo, o diretor da Faculdade de Saúde reformou a área, colocou corrimão na rampa, adequou tudo lá. E aí eu percebi que se a gente focar na pessoa e não na doença, a gente ganha muito mais, né? Então, eu nunca me vi assim uma pessoa que superou alguma coisa, porque eu acho que foram tantas pessoas junto comigo que eu não me vejo na posição de ter feito tudo sozinha, assim. Eu tenho muito orgulho da minha família. Minha família sempre me tratou de uma forma muito natural. Toda a minha família, assim, eles são muito, muito incríveis. Isso fez me enxergar de uma forma, assim, de possibilidades e não de limitações. Então, foi muito fácil para mim, assim, eu digo. Tem as partes que a gente vai se acostumando e vai lidando, principalmente com preconceito. Eu acho que essa é a maior barreira. Porque a partir do preconceito é quando as pessoas não acham que vale a pena incluir a gente, elas olham, nem chegam perto da gente. Eu percebo isso, como eu já fui uma pessoa sem deficiência, eu andava com dificuldade, mas as pessoas que não me conheciam não sabiam que eu tinha uma doença ou uma deficiência. Elas me tratavam de uma forma. A partir do momento que eu comecei a usar o andador e a cadeira motorizada, as pessoas não se aproximavam mais, elas tinham medo de falar comigo. E eu ficava, meu Deus, eu sou a mesma pessoa. Que incrível, não é possível. Então, acho que essa é a maior barreira que a gente tem que superar como sociedade. Para a gente poder abrir portas e entender as oportunidades. Então, a partir do momento que o diretor lá falou, nossa, essa é uma pessoa que merece estudar aqui, ela é uma pessoa como outra qualquer. Preciso arrumar aqui porque vai ser bom para ela, mas não só para ela. Mas todos os outros alunos vão usufruir dessa reforma na rampa, por exemplo. Uma coisa simples, assim, né? Que não viam a importância. Só quando a gente tá lá, bota a cara a tapa, né, Duda? Eu acho que com certeza a gente tem que ter coragem para fazer isso, mas a gente nunca faz sozinho. Quando a gente... É muito difícil você fazer uma coisa desafiadora para você sozinho. E todo mundo tem aspectos desafiadores. Acho que é porque pra gente é mais visível a nossa dificuldade, com as barreiras que a gente enfrenta. Então, agradecer a todas as pessoas, não só meus familiares, mas amigos que incentivaram, os professores, durante a faculdade, estágios também, que as pessoas têm que estar abertas para aprender e, assim, desenvolver, ter criatividade para resolver o problema, né? Eu trabalhei também na farmácia comunitária do HUB, e, assim, foi muito legal abrir essas portas e também conhecer outras realidades, né? Que eu acho que é muito importante. A gente tem tanto problema também de falta de coisas básicas também, insulina, que a gente também vê que o mundo não é só a gente, né? Tem muitas outras enfermidades, muitas outras condições que a gente tem que se atentar e também dividir a atenção. Doutor Fabrício, ouvindo esses dois depoimentos são importantíssimos, Com né? certeza. Também com a participação da doutora Maria Tereza. De certa forma, aquela parte da sociedade que desconhecia, ou conhecia muito pouco, ou que achava que era impossível. Enfim, depoimentos como este da Duda, como também da Luísa, são importantíssimos, principalmente também para o olhar dos nossos homens públicos, já que eles que, de alguma forma, dentro do Congresso Nacional, de forma bem democrática, debatem. Agora, vamos debater com essas pessoas, né, que têm os seus depoimentos,
com os médicos que têm realmente muito a colaborar, com outros estudos que de alguma forma estão comprometidos também com essa situação, que é importante, né? Imagine, né? Pessoas com menos comprometimento com a saúde acham que é impossível concluir um curso superior. Imagine a força de vontade da Duda, a determinação da Duda, a mãe da Duda, quando ela falou aqui, eu tenho certeza que a Duda tem a mamãe como enfim, não tem nem como definir, né? Ela citou aqui, falou em anjos, né? Mas vamos ouvir também o senhor sobre essa questão. Walter, eu trabalho com doenças raras, juridicamente, há mais de 12 anos, mais ou menos, né? Já tem aí mais de década já. Exclusivamente com isso, já tem uns 4 anos que eu mexo só com paciente, né? Há 12 anos atrás eu atuava em outras áreas, não era o foco principal da minha atuação profissional. Então eu venho acompanhando muito de perto a evolução, assim, né? Do discurso, da visibilidade e tal. E eu acho que as redes sociais eram um espaço importante, né? A gente estava até conversando aqui no intervalo, né, que tem muitas pessoas muito boas falando muita coisa, só que nem sempre se tem um alcance, não se tem de fato, né, um acesso assim, né, à população como um todo. Mas acho que as redes sociais estão proporcionando isso, né? Você vê, por exemplo, o Ivan Barão, né? O cara tá estourado na rede social, trazendo muita informação de conscientização, de empoderamento, e ele está trazendo junto dele outros influenciadores também que estão ganhando, além de outros que não tem talvez aquele, não seja nacionalmente conhecido, mas é muito conhecido aqui em Brasília, é muito conhecido em São Paulo e tal. E isso acho que vem refletindo, porque o número, por exemplo, de audiências públicas aqui na Câmara Legislativa está crescendo bastante, né? Então, há 10 anos atrás, você não tinha audiência pública na Câmara Legislativa ou na Câmara dos Deputados para falar de doenças raras. Hoje já está quase que no calendário oficial, já é uma certeza que vai ter esse ano, né? Todo ano vai ter pelo menos uma audiência pública, pelo menos, né, uma reunião pública, uma atuação e o cuidado dos políticos, né? Dos homens públicos, né? A gente falou aqui, né, que se chama doença rara, mas é uma população, é um número muito considerável de pessoas, né, envolvidas, além do reflexo, né, que eu falei, que um diagnóstico acaba refletindo em 4, 5 pessoas. Então, esse número aí, ele cresce exponencialmente. E estão percebendo que é uma temática que ela tem uma relevância política, inclusive dá voto, né, falando de uma forma bem franca, né? Então, falar de autismo, falar de doença rara, falar de deficiência, para político dar voto. Então, a gente fala isso de uma forma pejorativa, né? Mas a regra do jogo, e que bom que dá voto e que os políticos estejam olhando isso com a devida atenção, né? Aqui em Brasília a gente tem algumas frentes parlamentares que tratam de doenças raras, inclusive, que eu participo dessa frente parlamentar e de algumas outras também. Tem projetos de lei aí que estão sendo propostos, tramitando, estão sendo discutidos. Então, é isso. Acho que está ganhando força, né? As colegas aqui podem me reforçar, né? Que o espaço não está o ideal ainda, né, meninas? Assim, acho que o espaço ainda precisa crescer muito, mas comparado com o que eu acompanhava 10 anos atrás, está avançando muito, né? E eu acho que eu tenho perspectivas muito otimistas para o futuro. Tanto de melhora da legislação, como de melhora até mesmo do entendimento da população, né? Porque, aí volto mais uma vez, né? Dando uma de velho aqui, né? Volta para a década passada. Que dia que você pensaria, por exemplo, o Ivan Barão fazendo tanto sucesso como ele faz hoje, mostrando a realidade de uma pessoa com doença rara, com deficiência, mostrando que ele não tem nada de diferente de ninguém, de questão de capacidade, de possibilidade, de potência, e as pessoas vindo aquilo, inclusive, com naturalidade. Eu acho que é um dos principais trabalhos que não apenas ele, mas outros influenciadores na rede social isso, trazer essa naturalidade e parar de ser uma coisa que é muito distante, uma coisa... como é que eu posso falar a palavra? Não é bem a palavra diferente, mas uma coisa excepcional, esquisito, alienígena, sabe? Mas não, faz parte da nossa realidade, do dia a dia comum. E eu acho que o aumento dessa normalidade de convivência, de entendimento da população, me traz essa positividade para o futuro. Então, eu estou bem otimista, de verdade. Bem, antes de eu buscar as considerações finais, eu faço uma única pergunta para as nossas convidadas, como também para o nosso convidado. Quer dizer, no último dia de fevereiro, dia 29, Dia Mundial, portanto, da pessoa com doença rara. Eu não digo presente, mas qual seria a grande conquista que a sociedade poderia
obter nesse dia, dentro desse conceito que nós estamos aqui debatendo, doutora Maria Tereza? Só abrindo um parêntese, o dia 29 de fevereiro é considerado o Dia Mundial das Doenças Raras porque é um dia raro. Né? É um dia que acontece a cada 4 anos. Né? Exato. Aí, nos outros anos, se comemora no último dia de fevereiro. Dia mas 28. a data foi escolhida propositalmente, justamente para chamar a atenção dos governantes, dos profissionais de saúde, da população, para as doenças raras, né? Primeiro, para a existência dessas doenças, para a necessidade de cuidados especializados, né? E justamente para reunir as pessoas para debater a respeito do assunto, porque é como o Fabrício falou, antigamente era uma coisa assim, distante, intocável, ninguém comentava isso, via que existia uma pessoa diferente, entre aspas, né, na rua, mas ninguém queria nem saber o que era. E hoje em dia não, está cada vez mais, né, em pauta. E é importante ter esse dia, né, para conscientizar as pessoas da importância de realmente olhar para as doenças raras e principalmente assim, em relação aos governantes, de traçar melhores estratégias de políticas públicas para as questões das doenças raras. Porque, como eu comentei anteriormente, no caso, o meu papel como médica geneticista, a questão do aconselhamento genético, a própria triagem neonatal, são medidas preventivas de saúde pública. Né? E não só preventivas, mas é importante ter o diagnóstico de doenças para ter o melhor tratamento, né, para definir o prognóstico, fazer o aconselhamento genético e definir as melhores estratégias para aquele paciente. Uma coisa que é importante pontuar é que cada paciente com doença rara é um indivíduo. E isso, assim, na nossa equipe lá no Hospital de Apoio, a gente tem isso em mente, assim, que trata de forma individual aquele paciente, aquela família, porque como as doenças raras, a maioria são de origem genética, afetam famílias. Por isso que dá muito voto, porque assim, no Distrito Federal, por exemplo, 140 mil pessoas com doenças raras, são 140 mil famílias. Exatamente. Né? Então, a importância desse dia é isso, é chamar a atenção para essa questão que é muito importante. Doutor Fabrício, vamos com o senhor também. Eu vou aproveitar essa fala final e aí resgatar o gancho que eu ia pegar da fala da doutora Maria Tereza, acabei não falando, que achei importante que o gestor, né, não apenas os políticos, mas o gestor para medir do SUS, né, da saúde como um todo, tenha esse cuidado dessa análise, dessa questão relacionada a doenças raras, doenças crônicas, deficiências, fugindo um pouquinho dessa pauta meramente custo-benefício, né? Então, claro, a questão da preocupação financeira, do equilíbrio de orçamento, principalmente em relação ao SUS, é importante, mas ele não tem que ser a bússola norteadora ali da questão, né? A doutora Maria Tereza falou, por exemplo, do tratamento da AME, né? Que tinha um medicamento que hoje não é mais, mas ele foi por muito tempo o medicamento mais caro do mundo. Ele custa hoje, acho que 7 milhões de dólares, né? Só que aí quando... Reais, né? Isso, de reais. Já superfaturei, né? Quando você faz uma análise à primeira vista, você fala, é um absurdo, como assim pagar 7 milhões de reais para um medicamento para uma pessoa, né? Mas quando você vai analisar a questão de uma forma mais aprofundada, você vê que hoje tem um pouco mais de opções de medicamentos para a AME, mas antigamente era duas. Era esse mais caro, que é o Zolgensma, e tinha o Spinraza. O Spinraza custava 400 mil reais, só que ele é aplicado a cada 3, 4 meses durante a vida inteira do paciente e não, entre aspas, não cura a doença, né? Quando você para olhar, o que é mais barato? Você pagar 7 milhões no medicamento que vai acabar com os sintomas e a progressão da doença e não precisa mais ter aquele custo, aquele gasto de tratamento, de internação, etc. Ou ficar pagando 400 mil reais durante a vida inteira, quiçá 30, 40 anos da pessoa, né? Então, é um argumento, é o tipo de pensamento que é muito imediatista e que não se leva em consideração todas as nuances que envolvem a questão, né? Principalmente, não coloca em primeiro lugar o mais importante, que é a dignidade do paciente e a sua autonomia de ter uma vida plena,
né? Então, o dinheiro não é o norte, é isso que tem que ser o norte. Então, essa percepção acho que é importante, a gente avançar esse passo além do, de fato, ter um cuidado orçamentário, que é importante, tal, mas não se pautar nisso, porque tem coisa muito mais valiosa em jogo e o bem jurídico tutelado é muito mais importante do que a mera reserva de capital. E só uma coisa, e lembrando que são doenças raras, então não são muitas pessoas na população acometidas com atrofia muscular espinhal. É um grupo restrito. Então não vai impactar de forma significativa o orçamento público, que é gigantesco, né, o recurso público. Doutora Maria Eduarda, também quero ouvir a senhora. Eu acho que o meu desejo maior é que realmente saia a concretude dos nossos direitos, né? Que a gente seja olhado muito mais do que um número, mas como ser humano. E que os gestores, igual o doutor Fabrício falou, olhem mais. Porque hoje, remédios simples que eu falo de R$5.000 para imunidade, faltam por falta de compra. Não é nem falta de dinheiro, não é falta de orçamento, é falta de compra. Sabe? Um olhar para aquele ser humano. Tem remédio que está faltando há mais de 1 ano e meio. Então, e remédios simples, remédios pequenos e que fazem a vida. Que uma pessoa que tem doença autoimune, ela não vai progredir a doença se ela tomar o remédio diariamente. E que isso não precise ser judicializado. Por mais que eu seja uma advogada, o meu maior desejo é que não precise judicializar. É que não precise, que as pessoas tenham esse direito atendido, que elas tenham a vida respeitada, né? E eu queria parabenizar e agradecer os médicos que estão diariamente, principalmente da rede pública, que salvaram a vida da minha irmã 1000 vezes já, e que dão todo o apoio, todo o carinho, todas as vezes lá no HUB, por todo, principalmente pela garantia da vida, pelo respeito à vida dela e por esse olhar humanizado, acima de tudo. Doutora Luísa? Juntando tudo que todo mundo falou, né? Doutora Maria Eduarda, doutora Maria Tereza e doutor Fabrício, eu queria só complementar falando que eu acho que para mim, além de tudo que eles falaram que são super importantes, trazer essas pessoas para participar do debate. Sinto muita falta disso. Muita gente fala sobre doenças raras, sobre pessoas com deficiência, sem chamar essas pessoas para conversar, sem entender a realidade de cada pessoa. Quando você está do lado de fora, você acha que a necessidade é uma. Quando você está lá dentro, você vê que o que é mais importante não é o que você achava que era. Na verdade, tem outras coisas mais práticas do dia a dia que são mais importantes. Então, como saber o que é melhor para uma pessoa sem perguntar para ela, né? Então, chamar essas pessoas para o debate, colocá-las nas discussões, né, na criação de políticas públicas, dentro dos hospitais, chamar essas pessoas para trabalhar também, dar oportunidade para essas pessoas. É muito difícil você ser uma pessoa com doença rara sem noção do prognóstico, sem saber o que vai ser do seu futuro e alguém confiar nisso e apostar em você mesmo dessa forma. E mesma coisa, pessoa com deficiência. Todo mundo acha que é tão complicado incluir a gente de verdade que preferem não fazer. E que, na verdade, eu acho que é um erro. Quando você inclui todo mundo, você consegue entender muito melhor as particularidades e acertar, na verdade, nas políticas. Então, acho que isso é muito importante. Com certeza estamos caminhando, já tem uma melhora bem significativa. E com essa equipe aqui, agradecer também a TV Justiça, a Rádio Justiça, que chamou a gente para conversar e falar sobre esse tema tão importante. Com certeza estão contribuindo aí para o futuro melhor, mais acessível. Muito obrigada. Bem, como o nosso tempo já caminha para o fechamento, só tem 1 minuto para as considerações finais. E já agradecendo às senhoras, como também ao senhor, doutor Fabrício. E em 1 minuto, por gentileza, eu começo com a senhora, doutora Maria Tereza, para as considerações finais. Sim, primeiro agradecer a participação no programa, é uma imensa satisfação estar nesse debate, junto com o Fabrício, a Duda, a Luísa, com todos aqui.
E, assim, o meu recado que eu vou deixar é que realmente é importante os pacientes com doenças raras terem acesso aos centros especializados, à equipe especializada, multiprofissional, que vai dar a atenção devida a esse paciente. Doutor Fabrício. Eu queria só também agradecer, viu, Walter? Mais um convite. É sempre um prazer estar aqui. E é mais uma bancada que eu saio maior do que eu cheguei, né? Foi um grande aprendizado poder ouvi-las a todas aqui. Então, para mim é sempre um grande privilégio poder participar. E aí reforçar mais uma vez, né, que nós temos a cultura aqui no Brasil, né, de não buscar o judiciário, de deixar para lá, de às vezes ter vergonha de ir atrás do seu direito e tal. E não, é isso. Se você se sente lesado, se você se sente prejudicado, se você sente que o seu direito não está sendo concretizado, tem que correr atrás mesmo, você tem que ir atrás, você tem que lutar, exercer a sua cidadania, né? Então, não deixe para depois, não deixe para lá, não ache que é besteira, não tenha vergonha, porque é isso. É um direito seu e você tem que correr atrás dele. Perfeito. Doutora Duda, também um minuto para as considerações finais, doutora Duda. Eu queria só agradecer ao espaço da Rádio Justiça, a todos vocês, ao espaço de estar aqui, de ter esse momento maravilhoso, de compartilhar ideias e reforçar o apoio que o doutor deu, a reforçar que todos busquem seus direitos. A gente ainda não concretizou, meu desejo é que concretizem, mas enquanto não concretizar, busquem, vão atrás, não desistam. Doutora Luísa? Eu queria agradecer, Walter, mais uma vez. Agradecer ao Diego também, o editor também, porque a gente se conhece já e também uma pessoa com deficiência, tem representatividade. E queria falar dar dica para todo mundo conhecer outras pessoas com deficiência para abrir os horizontes. Agradecer a doutora Maria Tereza também, doutor Fabrício, que eu aprendi muito. Mais uma vez, doutora Maria Eduarda também por toda a parceria, toda a equipe aqui que está trabalhando para trazer esse assunto à tona. E espero encontrá-los em breve. E podem ter certeza que a Rádio Justiça é e será sempre a voz de todos e de todas. Tá bem? Doutora Maria Tereza, um privilégio tê-la aqui no programa. Muito obrigado a senhora. Até o nosso próximo encontro. Doutor Fabrício também, muito obrigado. Doutora Duda, muito obrigado também pela atenção. Doutora Luiz, muito obrigado. Muito obrigado também aqui, portanto, a dona Elza, a mãe da Dudinha, também aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigado especialmente a você que está sintonizado na 104,7 FM, como também está nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Muito obrigado pela atenção. Sou Walter Lima, fiz, portanto, a condução desse debate com a produção da Ana Cláudia Possati e também do Diego Veiga, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito obrigado, boa tarde e até o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.